Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a lordose cervical. É um tema muito legal porque muitos pacientes que procuram um cuidado de quiropraxia às vezes chegam e falam: ai, pelo amor de Deus, eu tenho uma lordose cervical. E aí eu brinco, eu falo: graças a Deus que você tem uma lordose. E a lordose nada mais é que o nome dado a essa curvatura aqui que a gente tem na parte cervical. Essa curvatura, para ela ser considerada normal, ela vai de 20 a 40 graus. Então é traçado duas retas aqui entre a cervical 7 e a cervical número 1, e ela vai dar um ângulo pra gente. Então, entre 20 e 40 graus desse ângulo é considerada uma lordose normal. O que a gente pode ter aí que pode ser considerado anormal? Uma hiper ou uma hipo. O que significa isso? Uma hiper é quando a gente tem uma curvatura mais acentuada. E uma hipo é quando a gente tem uma curvatura mais retificada, ela está mais reta do que 20 graus. Coisas que podem ocasionar uma hiper ou uma hipo. Vamos começar pela hipo, tá? Então, se o normal desta curvatura ela ser entre 20 e 40 graus, a partir do momento, a gente olhando de lado aqui, né, que a gente vai fazendo um movimento com a cabeça muito mais para anterior, muito mais para frente, ou a gente tem algum acidente de efeito chicote nesse modelo, raça também pode acabar influenciando um pouco nisso, a gente pode causar o que a gente chama de uma hipolordose. Não entendi quando você falou raça. Raça porque negros asiáticos tem, por exemplo, negro, uma pessoa da raça negra, ela tem muito mais curvaturas. E, por exemplo, o asiático tem muito menos curvatura. Então aí tem um range padrão de raça que acaba influenciando. Agora, com relação à hiperlordose, que é quando a gente tem um aumento maior dessa curvatura, também a raça pode acabar influenciando. É muito difícil, mas alguns exercícios, algumas coisas que a gente faz com muita força, principalmente para extensão, vai causar um pouquinho de aumento dessa curvatura. Outra coisa que é super importante e vale lembrar, que eu falo sempre, é quando é causado essa curvatura, né? Quando ela começa. Porque lá quando a gente nasce, a gente acaba não tendo essas curvaturas na coluna, e o processo de quando a gente nasce, até mais ou menos 1 ano de idade, ele é extremamente importante para a formação dessas curvas. Então, não pular nenhuma parte do processo, do 0 até 1 ano de idade, é extremamente importante para a gente desenvolver essas curvas. E essas curvas, elas vão começar quando, né? Eu falo que quando, se é bebê, se é criança, eu tenho uma filhinha de 4 anos, e uma das coisas que eu priorizei muito nela quando ela era criancinha, era o ficar de barriga para baixo, antes mesmo dela começar a engatinhar. Então ela ficava muito de barriga para baixo, imagina que aqui é o chão, e ela ficava começando com a cabeça a fazer muitos movimentos de extensão. Assim, ela fazia esse movimento, olhava para cima, olhava para um outro, e aí caía a cabecinha. Olhava para cima, para um lado e para o outro, e isso lá mais ou menos indo para o 4º mês. Então isso é um movimento bem legal de quando é criança para começar a formar essa curvatura. E depois vai passando o tempo, vai começando a ficar um pouquinho mais sentadinho, e o processo de engatinhar, já com essa musculatura um pouquinho mais forte, ela vai fazendo mais este movimento, ajudando com essa curva cervical e as outras curvaturas da coluna que a gente vai falar a seguir. Espero que você tenha gostado. Se você quiser saber mais assuntos sobre lordose, escoliose ou saúde da coluna, não deixe de acompanhar aí nosso canal.